Chrollo Lucifer é um dos personagens da criação de Yoshihiro Togashi Hunter x Hunter. Criado com o objetivo de causar uma impressão no público, o personagem parece ter sido construído com o objetivo de ser um paralelo entre os protagonistas. Um personagem criado para aprofundar mais a psicologia vilanesca dos antagonistas da obra. Tem um papel interessante se comparado com outros como Hisoki Meruem. Sim, de fato é um personagem diferente. Mesmo assim, parece que é um personagem visto pelas lentes de um óculos, pois, apesar de parecer vazio, como um personagem, é fácil olhar através para ter um vislumbre dos outros. Nesse vídeo iremos navegar nesse personagem, em seus paralelos com o Kurapika e sua vingança, e seus paralelos com o Gon, com sua inocência e, talvez, hipocrisia. Recentemente eu tenho navegado pelo Reddit juntando opiniões e análises de embasamento consideravelmente bom, e tenho me deparado com muitos posts sobre o Chrollo. Só que um deles me chamou a atenção. Um post que ficou muito famoso um tempo atrás no subreddit Hunter x Hunter. Chrollo The Lens. Uma análise de paralelos. Criado por Mango30. Após dar uma lida, eu decidi trazer para vocês o que eu pude reter do post do Mango e dizer um pouco do que eu compreendo sobre o caráter de Chrollo Lucifer. Esse personagem tão complexo. Vamos lá. Quando conhecemos o Chrollo pela primeira vez, tem-se uma impressão sobre ele que diferencia dos outros personagens. Na primeira cena, ele nos presenteia com um diálogo incrível. Incrível e antagônico, trazendo um ar misterioso ao seu caráter, destoando de toda a trupe. Durante boa parte do arco de Orcshin, ele é representado como sendo uma criatura misteriosa, majestica, fria e calculista. Ele é um excelente estrategista, manda a trupe executar todos aqueles que entram em seu caminho. Quando All rouba os itens do leilão, Chrollo já estava um passo à frente. Em suas reuniões com a trupe, o mesmo fala que Kurapika seria um péssimo oponente para o Uvogin, pois seria difícil um fortificador como o Uvogin vencer um conjurador do nível de Kurapika e suas correntes. Mas, apesar de ser um estrategista nato e consideravelmente frio e calculista, após vários episódios nós reparamos que Chrollo talvez não seja tão frio quanto aparentava ser. Ou melhor, frieza era uma característica precipitada a se dar para o personagem, pois após a morte de Uvogin, recorreu a um requiem para homenageá-lo em forma de tributo prestado ao falecido amigo. E vimos com Neon, o mesmo expressou-se grandemente, sorrindo e chorando, o que poderia ser a atuação de Chrollo, claro, mas tem quem acredite que não, pois ele não é condescendente sobre seus aspectos emocionais, pelo que parece. Isso deixa um ar tão misterioso. Nós de fato nunca sabemos quando se está atuando ou sendo si mesmo, o que acaba nos deixando com uma visão meio turva através das lentes. Na sua conversa com Neon, o mesmo parece muito interessado, interagindo e descontraindo, algo que não é de sua natureza. Novamente, podemos discutir se estava só interessado pelo poder da garota ou a conversa de fato o agradou, pois vemos que o mesmo semblante sutil permanece no embate contra os Zoldycks. E isso é importante de se destacar, pois revela grande parte do caráter de Chrollo. Consideremos aqui a diferença em suas expressões durante ambos os períodos das imagens. Na primeira, ele mostra um semblante de raiva e seriedade, e depois até descontraído, e faz uma pergunta curiosa, a fim de dar um humor ao que acontecia ali. Já na segunda, parece um olhar mais sério, mais down to business. Não é só de se reparar a mudança de penteado, mas também suas expressões. Em alguns painéis é visto que Chrollo se expressa bastante com a trupe após o sucesso de algumas missões, mas é muito raro. E talvez para o bem da trupe, ele cria essa fachada em sua personalidade. Ele demonstra emoção pela morte de Uvogin, mas só quando ninguém direciona os olhares para ele. Dessa forma, ele é um personagem incrivelmente maleável. Esta é uma maneira pela qual ele é facilmente configurado para ser uma lente através da qual podemos olhar para nossos outros personagens. Sua propensão para atuar torna mais fácil para ele mudar de diferentes papéis, agindo como um paralelo ou contraponto para vários personagens diferentes ao mesmo tempo. Podemos nos fazer diferentes perguntas sobre como é Chrollo ao atuar em diferentes papéis para separar as histórias de nossos protagonistas que entram em contato com ele. As perguntas que lhe fazem e as ações que lhe mostram permitem que Chrollo se coloque no lugar deles e, de certa forma, espalhe suas ações, agindo como uma lente cujas respostas nos permitem examinar a história mais de perto. Há muitas pessoas com quem Chrollo interage de maneira diferente, todas interessantes de se olhar, e, particularmente, eu gostaria de falar de um deles, que é o Kurapika, sim, um dos seus maiores inimigos.
Nós não descobrimos até mais a fundo na história que as motivações de Chrollo eram também por vingança, esvaziando-se como um personagem forçando um paralelo com Kurapika. No final de um dos episódios do arco de Yorkshin, a gente assiste uma cena que finaliza um dos episódios após a falsa morte da trupe. Kurapika agora se encontra em um vazio indescritível. Essa frase pode muito bem ter sido atribuída para um paralelo se formasse entre ambos os personagens. Kurapika não está triste nessa cena, mas sim, se sente vazio e sem emoção, muito semelhante à forma como Chrollo é construído como personagem. Na verdade, todo o caráter subjacente de Kurapika. Isso é, seu desejo por aventura, apesar de se sentir preso a um plano de vingança com o qual ele não quer se comprometer inteiramente. É essencialmente o mesmo de Chrollo. Mesmo no carro com Kurapika, Chrollo diz algo muito revelador. Ao provocar Kurapika com uma pergunta sobre a morte de Uvogin, ele revela que sabe exatamente como Kurapika está se sentindo e o que ele está tentando fazer. Ele realmente consegue se identificar com como Kurapika está se sentindo nesse momento, já que ele está tão perto, mas tão longe de sua vingança. E também, vemos claramente Kurapika caindo ainda mais nessa mentalidade, à medida que se aproxima de complementar seus objetivos. Na verdade, nessa cena em particular, as expressões de Chrollo são mais vazias e desprovidas de emoção do que jamais vimos nele, refletindo a fachada que Kurapika tenta usar quando se depara com a ideia de assassinar a trupe. Assim, podemos deduzir que Chrollo é, em essência, uma versão do Kurapika que já progrediu em seu arco de personagem. Sua história de fundo, como sabemos agora, consiste na criação de um plano para se vingar dos assassinos de Sarasa, estranhamente semelhante à criação de um plano de Kurapika para se vingar dos assassinos de Kuruta. Assim, como Kurapika se sente obrigado a se vingar mesmo que não queira, Chrollo também foi eleito líder da trupe mesmo após oferecer o papel a outra pessoa. Imagino que não saberemos completamente como Chrollo surgiu até muito mais tarde nessa história, mas podemos ver o layout meticuloso desse paralelo criado por Togashi, através da queda mais recente de Chrollo na armadilha da vingança, dessa vez contra Hisoka, que eu fiz um vídeo aqui no canal, é o último vídeo que ele lançou. Dá uma assistida. Outra vez, se quiser ver um vídeo sobre paralelos, clique no final desse vídeo nos destacados. Isso me deixa imaginando como Chrollo pode se sentir quando e se ele finalmente conseguir matar Hisoka. Isso deixará ainda mais vazio e oco do que antes. Seria o seu vazio um resquício da morte dos assassinos de Sarasa? Da sua percepção de que esses assassinos já estavam mortos? Ou de um simples fracasso em alcançar o seu objetivo? Embora ainda haja muito a desejar nesse paralelo, visto que nem as histórias de Kurapika nem de Chrollo estão quase acabadas, sinto a necessidade de apontar mais um detalhe que não vi reconhecido antes. O fato de Chrollo e Kurapika terem outra coisa em comum. Um interesse que perderam e podem ter esquecido em parte. Para Chrollo, esse é o seu amor pela atuação, entregue a ele pela trupe. Para Kurapika, esse é o seu amor por se aventurar no desconhecido, entregue a ele por Sheila e Pyro. E no entanto, claramente, nenhuma dessas coisas está completamente perdida para eles. Chrollo ainda atua em seus papéis, quer ele perceba ou não, e se diverte ao encontrar muitos papéis humanos diferentes, como Bandit Secret. E, por outro lado, Kurapika está atualmente em viagem ao Dark Continent, o ápice da exploração. E esse amor por explorar o desconhecido foi o que fez iniciar sua jornada, de qualquer maneira. Ainda há muito a ser dito sobre como as relações entre Kurapika, Sheila e Chrollo estão interligadas, mas acho que já podemos ver essa sombra de paralelo mesmo assim. Eu também gosto da natureza oposta de suas habilidades. As correntes de Kurapika parecem prendê-lo à sua missão e afastá-lo de seus sonhos finais, enquanto os segredos do bandido de Chrollo quase pode ser dito que lhe dá a chance de desempenhar uma série de vários papéis diferentes que ele coletou. Todo mundo sabe que o poder de Nen dos protagonistas é uma projeção de quem eles são. E o Chrollo, convenientemente, interpreta papéis de outros poderes, mais uma vez desempenhando o seu caráter de ator. Se a trupe acabar desaparecendo, estou animado para ver se Chrollo também desaparecerá. Ou se, em vez disso, ele poderá encontrar algum tempo para desempenhar um papel diferente, assim como Kurapika está fazendo atualmente com Wubble e 8. Bom, esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de coração. Eu quero pedir desculpa por causa do áudio dos últimos vídeos. Realmente, está sendo um desafio, mas vai melhorar. Deixa aí suas reclamações nos comentários, que eu vou ler todos. E eu gostaria de agradecer ao nosso mais novo membro, João Zera. Mano, obrigado, velho.
Muito obrigado. Isso me ajuda demais. E se inscreve, dá like, vire membro. E só mais uma coisa. Não se atreva a se tornar um vazio.